E a gente tem a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios a visita do psicanalista Lisboa Oliveira, que é um dos diretores da clínica Mente Forte, para tratarmos de um assunto que é considerado o mal do século: a depressão, o estresse e a ansiedade. Bom dia, doutor Lisboa. Satisfação recebê-lo aqui no Central Manhã, para a gente tratar desses assuntos. Nós temos observado, doutor, que cada vez mais cedo, a partir de uma idade dos primeiros anos de vida, as pessoas têm se preocupado um pouco mais com essas questões voltadas para depressão, estresse e ansiedade. Existe uma idade mínima para se identificar se a pessoa já sofre desse tipo de males? Existe. Bom dia a todos que nos ouvem. Obrigado por me receber aqui no estúdio de vocês, né? No Central de Notícia, né? Isso, na Central Notícias Brasil. Brasil. Prazer. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, poder esclarecer um pouco sobre esse assunto. A idade que acontece no cérebro do ser humano começa a partir dos 0 anos a 7 anos. Então, se todos os pais souberem, esses pais vão saber exatamente proteger seus filhos. Uma das coisas que tem sido mal do século tem sido o quê? A primeira coisa que os pais dão para os filhos é um aparelho celular, não importa a idade. Vai comer, criança logo cedinho, já está assistindo desenho, coisa do tipo. Ele esquece que os celulares têm radiações. E o celular ele vai destruir o cérebro dessa criança e atrofiar. É onde tem acontecido hoje o maior número de transtornos. Começa pelo celular. Exemplo, minha neta vai fazer 5 meses agora. Eu falei, meu filho, não chega celular perto dela. Então, proíbe o acesso ao aparelho celular. Sim. Primeiro pela questão da radiação, né, que já é um problema para a mente do cidadão. E depois pelos próprios conteúdos. Se você não tiver um controle rigoroso disso, pode destruir a mente das crianças. Destrói e atrofia o cérebro. Por quê? O cérebro da criança, ela está perfeito. É como se tu limpasse uma casa e deixasse a pastina top. É o cérebro de uma criança. É como fosse um computador, depois que você faz toda... Um reset. Um reset. Exato. Então, quando tu começa a dar celular para essa criança ver vídeos, seja o que for, ela começa a proliferar o cérebro dessa criança, contaminando, e ele vai atrofiando a longo prazo. E vai destruindo tudo a infância dessa criança por dentro. Então nós temos uma geração aí correndo um sério risco de ter as mentes completamente comprometidas com o uso do aparelho celular, porque nós observamos que cria-se uma dependência. Quando o pai tira, o filho esbraveja, se joga no chão, briga, e muitas vezes o pai, por não entender, diz, não, tenho que devolver para poder acalmar o meu filho. Ele está dando uma droga para ele. Uma droga, pior do que uma droga. É o que eu chamo, inclusive, a geração da mente virtual. É um caso sério que precisa ser discutido com bastante profundidade. Chalber Pereira. Pois é, como foi falado antes, hoje temos esses males, né? A depressão, através da ansiedade, e também que pode ocorrer em outras situações. A depressão, o que pode ser feito de imediato quando uma pessoa é detectada com depressão? Quais são os primeiros cuidados que a família deve ter, doutor Lisboa? Primeira coisa que a família deve ter é nunca achar que é frescura. É o que todo mundo fala, é frescura, é chilique. Não é frescura e não é chilique, é doença mesmo. Então, você que está nos assistindo, lembre. E qual a questão da depressão? E o que causa a depressão? A depressão ela é causada pelo excesso de passado. E esse é um assunto que começa a partir dos 3 anos de idade. Os 3 anos de idade é como se ligasse a câmera celular. O cérebro da criança funciona assim, do ser humano. 3 anos de idade, o cérebro ligasse a câmera. Tudo que passa na frente dessa criança, seja bom ou ruim, registrado. Está sendo filmado. Só que ninguém sabe disso. Ele chora, se ele está no meio de uma família abusiva, relacionamento abusivo, e tudo que é rejeição, ele vai filmando tudo. E eu costumo falar, particularmente com o psicanalista, toda filmagem tem um HD. E qual é HD?
Exatamente. Essas imagens estão sendo acumuladas. Protegidas, e vai cair em algum lugar, porque Isso. vai ficar gravado. Aham. Aí ela cai direto no emocional, que eu costumo falar que é o terceiro cérebro. Porque nós temos o cérebro central, Uhum. aí nós temos o intestino como segundo cérebro, e eu qualifiquei o emocional, que é o nosso coração, nossas emoções, como terceiro cérebro. Então ela fica tudo nas emoções. Dos 3 aos 7 é uma fase. Dos 7 aos 15 é outra fase. Quando chega essa idade, alguma coisa que você vai acumulando tudo, chega a hora que ele explode. Eu achei interessante a definição que você colocou numa espécie de cast, né? Uhum. Que a depressão é um excesso de passado. Sim. O estresse é o excesso do presente. Quer dizer, quando você está estressado, é porque você está acumulando muita coisa, além da capacidade mental, sim, sua sim. capacidade mental, no presente. No Quer dizer, presente. um excesso de exigência de si mesmo. Sim, inclusive hoje a ciência trata isso como burnout. Ou burnout. Como chamam, né? O que é burnout? É simplesmente excesso de trabalho em excesso. É alguém que trabalha em excesso, onde tem um desgaste psíquico, emocional e psicológico. Onde ele para de produzir, ele começa agora a ter um excesso em estresse e ele começa a ter crise de exaustão. Aí nós voltamos para o celular novamente, que talvez seja um dos males. Porque antes nós pegávamos um telefone, fazia uma ligação e conversávamos com alguém sobre determinados assuntos. Sim. Hoje você tem 100 grupos de WhatsApp lhe enchendo de informações de todos os campos. Você atende a 10, 20, 30 pessoas numa hora, que através de uma resposta, um bom dia para uma resposta de um problema para outro. Então isso também acarreta a mente das pessoas ao ponto delas, sim, ela perceber, ela já está estressada. Sim, porque na verdade ela começa a criar uma dependência. Isso torna um vício. Hoje Daqui a pouco você não pode mais se afastar do celular. Não. Onde é que está meu aparelho? 100% dependência. Ou seja, isso é um problema sério, porque as pessoas perdem o melhor da vida por conta disso aqui. Você tem noção, hoje, o ser humano atravessa o oceano e tem amigos do outro lado, só rico todo mundo, aplaude todo mundo, mas o filho está do lado, pai, me dá atenção, mãe, me dá atenção. E ele, sai daqui, menino, me deixa em paz. Ele esquece a esposa, ele curte tudo que é Instagram, Facebook, dá like para todas as mulheres bonitas no Instagram que ele vê lá, mas a esposa está falando, amor, vem para cá, tô te esperando. Eu tô aqui. Tô aqui. Eu preciso de um beijo, eu preciso de um abraço, eu preciso de um... Mas ele prefere Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, curtindo, dando like pra todo mundo, dizendo que linda, enquanto a esposa está do lado falando, meu bem, tu me acha bonita. E às vezes a gente observa muito isso nos restaurantes, por exemplo, né? Onde está ali uma família inteira, pai, filho, irmão, primo, sobrinho, amigos, e muitas vezes eles estão frente a frente, mas cada um no seu aparelho celular. Sim. O diálogo desaparece, né, quando você se prende mais ao aparelho. E aí, seguindo aqui o seu cast, você falou sobre que a ansiedade é o excesso de futuro. Quer dizer, você quer trazer o futuro para o seu presente. Sim. Né? O que causa ansiedade é preocupação. Quem vai acontecer amanhã? Tipo, finalizamos agora, hoje é dia 3, finalizamos o ano e alguém já estava, pacientes meio ansioso, o que ele ia viver amanhã. E o que eu ensino meus pacientes? Viva cada dia como se fosse o último dia da tua vida, que eu faço hoje. Porque você fica preocupado com amanhã, será que vai dar certo? E agora? O que é ansiedade? A ansiedade já tem 3 níveis. E eu quero falar bem desse assunto sobre, bem importante. Sim, importante. O que é o nível 1? O nível 1 da ansiedade é tu vai trabalhar, manda um currículo, foi chamado e você vai dar uma entrevista. Ele nem dorme. Ai, meu Deus, será que você vai ser aprovado? Vai ficar trabalhando? Não vai passar? Vou corresponder a que a empresa me pede. Ansiedade, que tu nem dorme, está dentro da normalidade, fica olhando no relógio, corrigindo. 9 horas de horário passar para você ir para a entrevista. Bacana. Fez o vestibular, já fica estressado para saber o resultado do... Se passou ou não passou. Se passou ou se não passou. Então, tem que esperar para ser divulgado o resultado para saber se passou ou se não passou. Estou no nível 1. Tá no... Então, essa é a ansiedade que é considerada dentro da normalidade. E qual é a ansiedade nível 2? É quando você já começa a suar a mão, é quando você começa a perder o controle, é quando você começa já a palpitar o coração,
é quando você já não tem mais controle, fica sentado, você senta, levanta, balança a perna, mexe o braço, mexe o dedo, você começa, vai na cozinha, volta, você não começa a respirar já ofegante, esse é o nível 2. E o nível 3? Nível 3 é quando literalmente você perde o controle. É quando o coração, você vai ter um ataque cardíaco, vai sair pela boca, palpitação forte, suadeira forte, começa a tremer o corpo todo, começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir dor no coração, começa a sentir... Tu trava, começa a travar, ânsia de vômito e, literalmente, ele perde o ar, ele tem falta de ar, ele vai parar na UPA. Quando ele para na UPA, ele chegou no nível 3, o nível em excesso, ele não tem mais para onde ir. Isso não é tratado e é transformado no síndrome do pânico. E aí que começa o problema. Ansiedade mata? Mata. Depressão mata? Mata. E não é frescura. O que é ansiedade? E o que é o psicanalista trata o quê? O psicólogo trata o consciente. O psicanalista trata o inconsciente. O psicanalista é considerado o cientista da mente, segundo Freud. Por quê? O psicólogo trata o que você conhece. O psicanalista, ele trata o que você sente, mas não sabe o que é. Para identificar por que você sente aquilo. Né? Ele gerencia a tua vida e te leva para lugares que tu não queria ir, mas você não sabe o que está acontecendo. Então o psicanalista, ele te traz e te identifica, ele te mostra o que está acontecendo com você. Ele tira toda a bagunça da tua mente e mostra para você o que está fazendo. Ele gerencia a tua vida. Pois é. Olha, eu estava... abrimos o programa da última sexta-feira com uma frase de Mahatma Gandhi, né, que ele dizia que os nossos problemas de saúde, eles não são resultado somente dos nossos atos, mas sim dos nossos pensamentos. Então nós temos que ter o controle sobre os nossos pensamentos para poder ter uma saúde mental, uma saúde física melhor também? Sim, você é o que tua mente é. Um exemplo... excesso de estresse. Você acumula tudo. Eu costumo falar que meus pacientes, ele dorme com a mente milionária e acorda pobre. Ele dorme cheio de sonhos. Amanhã eu vou para academia, amanhã eu vou fazer entrevista, vou fazer meu projeto, vou começar a vender, eu vou ser alguém na vida. Ele acorda querendo levantar da cama. Atualmente, o teu cérebro recebe informação. E por que meus pacientes têm um resultado perfeito? Porque eu mostro para eles que eles são de verdade, eles se perdão na mente deles. Vou te dar um exemplo. Aqui o cérebro recebe informação. Se você vai no restaurante e você come um churrasco perfeito, aí, poxa, que carne é essa? Eu nunca comi uma carne dessa. Que carne gostosa. Garçom, que carne é essa? Me diga que carne é essa. Eu quero comprar para me comer na minha casa. É a mesma carne do boi que ele come em casa a vida inteira. Né? Aí ele falou assim, tá, você gostou? Aí você começa a elogiar o garçom, o restaurante, tudo. Mas só que ele fala pra você, é carne de cachorro. Acabou o sabor, acabou o elogio, tu quer matar o garçom, tu quer ir pro seu hotel. De verdade, muito boa. Muito boa. Jaber Pereira. Eu queria saber assim, o que hoje... porque eu conheço um cidadão, agora há pouco ele mencionou, que às vezes a gente é produto da mente. E eu conheço um cidadão assim que ele já vive preocupado. A gente sempre diz que ele planeja quando ele vai adoecer. O que pode fazer nesse tipo de situação? Aquela pessoa que já tem aquela mente doente. Ele acha que amanhã ele vai adoecer, ele acha que amanhã ele vai amanhecer com algum problema e de repente às vezes nem é aquilo. Mas ele já cria aquela expectativa da manhã ele está doente. O que pode ser isso? Na verdade, 90% hoje das doenças que existem é psicossomática. 90% dos relatos chega a se falar que é tudo fantasia da emocional. Emocional, né? Não é patológica, não é física. São totalmente sintomática. 90% é emocional. Então só 10% é psicológica, não, só 10% é física e patológica. Mas 90% das doenças são sintomáticas. Pois então, exemplo, quer ver? A gente inventa na mente e acaba acontecendo. Você lembra do nosso tempo, quem tem mais de 40 anos, igual eu, fiz 50 agora? Eu lembro no meu tempo, meu pai falava assim, tá gripado, não tomar água gelada, tu vai piorar. Isso. Se tomar, tu piorava. Hoje a ciência prova, tomar água gelada cura a gripe, porque a gripe ela é quente, então a água gelada vai acabar o calor da gripe, vai matar a gripe. Eu fui criado num ambiente que se a pessoa tivesse com febre, não podia nem lavar os pés, porque poderia morrer.
Hoje toma banho. Hoje toma banho. Toma banho. O médico manda a gente tomar banho. E por incrível que Você quer matar, doutor? e por incrível que pareça, aquilo ali era tão forte psicologicamente que se a gente desobedecesse, tomasse banho, ficava pior. Ficava pior, adoeceria. A mente é mais poderosa que a bomba atômica. Os Estados Unidos fez uma experiência, experimento científico na prisão perpétua, colocou alguns detentos que iam morrer. Colocaram uma venda nos olhos e colocaram um balde, ligaram a torneira, fizeram uma pequena furadinha neles, que não furaram nada, e começou a pingar água no balde, não era sangue. Na cabeça deles era sangue. Então Sim. a mente produziu e eles morreram com o experimento, por conta da mente. É um Só para negócio você sério. entender e finalizar essa parte aqui, o que eu falo? Hoje é chamado uma situação, quando, voltando ao assunto do início, que do emocional que é acumulado tudo, quando chega a idade de 7 anos aos 15 anos, por que você vê criança de 3 anos, 7 anos já com depressão, com ansiedade? Porque o emocional, ele enche de coisa negativa, principalmente quando essa criança vive no lar tóxico, em família totalmente tóxica. Relacionamento abusivo. Isso. Então, ele vê a mãe apanhando, o pai gritando, ou seja, 7 anos ele encheu tudo, explodiu. É como se estourasse um balão bexiga. Tudo que estava no emocional dele vai direto para o psico. Está dentro da cadeia torácica, e dentro da cadeia caixa torácica não sai nas fezes nem no xixi. Então vai para o psico. Do psico, ele tudo que viveu de negativo começa, que aí vai chamar para o psico joga para o ego, que é a mente consciente, que é chamado histeria de conversão. O que é histeria de conversão? É aquilo que você não sente, não vê, mas é real na tua cabeça. Aonde o teu corpo sente dor até no fio de cabelo. Olha, se você tem alguns desses sintomas, faça um comentário conosco aqui, aproveite, vá no nosso canal do YouTube, Central de Notícias do Brasil, deixe o seu comentário, faça o seu questionamento, porque o assunto é tão dinâmico, é um assunto tão interessante, que a gente esqueceu até do tempo aqui de chamar o intervalo comercial. Mas nós queremos também saber do doutor como é que a gente faz para entrar em contato, para poder ter mais informações, para agendar um atendimento com o senhor, com a sua equipe, né? As pessoas que estão tendo esse problema, estão tendo esses sintomas, começando a detectar esses sintomas, para ter uma conversa com o senhor. O que se faz? Tem algum contato? Tem, é 8853-9643. 8853-9643. Está sendo digitado na tela. Quem estiver no rádio. 8853-9643. 9643. Isso. A gente está falando devagarinho aqui para você que está acompanhando através da emissora de rádio. Anotar o telefone para falar com o Dr. Lisboa Oliveira ou a sua equipe lá na Clínica Mente Forte. E tem o Instagram também, né? Que é Clínica Mente Forte. Clínica Mente Forte, né? Já pode interagir diretamente lá do Instagram. Na capital Mas vou repetir, 98853-9643. O telefone. Na capital maranhense, fica mais precisamente em qual bairro? Coama. Na Coama. Na Coama, dentro do posto comercial Abusal, no centro comercial Abusal. Né? É do lado bem dentro do posto. Bastante conhecido. É bastante conhecido. Próximo Maria Andreasa. Lá também lá é conhecido. Lá agora tem o McDonald's, fica lá. Tem o McDonald's, tem o Petland do lado. Aquela região também, Beto, fica muito conhecido com um bar que tem ali, o Bar do GG. Eu conheço ali. Olha o que ele conhece, o bar. Né? Bar do GG. Você recomendaria o cidadão já na cidade estar frequentando o bar? Não é porque eu conheço o local. Obrigado, então. Doutor, muito obrigado. Eu posso dar uma dica finalizando? Pois não. Para quem tem crise de ansiedade, o que fazer para sair? É só pegar isso aqui, ó. Tá na crise, não pode ir para lugar nenhum, pegou aqui. Isso aqui tá passando mal, isso aqui cura. Vamos virar para essa câmera aqui para entender aqui direitinho. Aqui, ó. Tá com mal-estar, tá assistindo, vai ter ataque cardíaco, AVC, ou crise de ansiedade, faz isso aqui, ó. Ajuda a relaxar, é? Passa na hora, livre imediato. Eu não sabia dessa. 15 minutos, tá? A crise continua persistindo, aqui... No centro da mão. Faz isso aqui, ó. Ansiedade some na hora. 15 minutinhos. Tá com pressão alta? Você segura com a mão aqui. E aí você faz isso, ó. 15 minutos. Pressão alta, baixa na hora que tá tendo ataque cardíaco, AVC. Salva a vida na hora. Só fazer isso, porque ele age direto na artéria.
Olha aí as técnicas aqui ao vivo no Central Manhã. Outra coisa, Berto, eu queria aproveitar. Eu fiz um curso de oratória e na época a gente foi orientado sobre as pessoas quando estão nervosas. Sim, o que o cidadão lá orientou a gente? Que quando a pessoa está muito nervoso, vai fazer uma entrevista ou vai fazer uma prova para obter a carteira de habilitação. O que ele falava que a gente deveria fazer? Esfregar as mãos uma na outra, passar nos cabelos e, se possível, tirar o sapato e tocar o piso com os pés. Isso é válido também, doutor? Porque na verdade hoje a ciência oriental, ela prova tudo isso. A ciência ocidental, que é a nossa ciência, ela estuda mais a parte técnica no contexto geral. A oriental, né, ela estuda mais o corpo do ser humano. Então por que a gente descobre tudo isso? Hoje eu, como psicanalista, eu não sou só um psicanalista que eu parei. Eu sou um pesquisador hoje científico. Por que eu pesquiso? Para dar resposta aos meus pacientes. Porque o psicanalista, ele dá as respostas. Por que eu estou falando com vocês? Por que você me questiona? Por que eu penso isso? Por que eu penso aquilo? Ou seja, a psicanálise, ela é dinâmica. Ela é literalmente dinâmica. Ou seja, eu coloco meu paciente para sentar e pensar e eu provo para ele que ele não é aquilo. Nós recebemos aqui no Central Manhã o doutor Lisboa Oliveira, psicanalista e diretor da clínica Mente Forte.